Genelita, matrícula número 2017-2210-0046, Polo Londrina. Estou fazendo um vídeo para a atividade avaliativa da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos. Tema: Máquina de Turing. Em 1936, Alan Turing construiu um autômato imaginário, a máquina de Turing. No seu estudo Computing Machinery and Intelligence, 1950, Turing aborda a questão da inteligência da máquina, avaliando os argumentos face à possibilidade de criar uma máquina computacional inteligente e sugere respostas para esses argumentos, propondo o teste de Turing como um teste empírico de inteligência. A máquina de Turing pode ser vista como um sofisticado leitor de fitas, como uma fita arbitrariamente extensível. A fita é marcada nas seções e cada seção contém o número 1, um 0 ou ser branca. Existe uma cabeça que verifica uma seção de cada vez. A máquina de Turing é composta por um alfabeto finito, uma fita infinita, uma cabeça de leitura escrita, um registrador de estados e uma tabela de transição finita. A cabeça é capaz de efetuar apenas 3 ações: escrever na fita ou apagar da fita, mas apenas uma seção que está a ser verificada: alterar o estado interno, mover a fita 0 ou 1 espaços para a esquerda ou para a direita. As suas características e comportamentos qualificam a máquina de Turing como uma máquina de estado finito ou um autômato finito. Em qualquer momento, a máquina está num estado descritível e, entre este momento e a próxima etapa discreta, a máquina lê a entrada da fita. Consulta as regras que controlam o seu comportamento e, considerando o input e o estado atual, determina qual o comportamento que deve efetuar, isto é, apagar, escrever ou mover a fita, e que estado interno deve ser assumido. Olhe na imagem. A máquina de Turing pode ser descrita como um mapa descrevendo um conjunto de ações para cada estado, ou um diagrama de transição de estado, representando a mesma informação na forma de diagrama. A potência da máquina de Turing reside na potencialidade de armazenamento da sua fita. A sua extensão infinita significa que o dispositivo pode recorrer a um espaço de armazenamento externo ilimitado, como o papel, para os seus cálculos, produzindo também um output de tamanho ilimitado. Assim, a fita guarda o input para a máquina. A máquina age como armazenamento temporário para os resultados parciais durante a execução do algoritmo e é o meio do output da máquina de Turing. Vamos ver a imagem do diagrama de transição de estados da máquina de Turing, correspondente à transição da tabela de estados. A máquina final de Turing poderia ler qualquer conjunto de regras da sua fita, e Turing provou que tal máquina seria também um computador universal, isto é, poderia emular toda a máquina cujo comportamento poderia ser simbolicamente descrito. Além disso, Physical Theories, Turing Hypothesis, indicava que tal máquina poderia duplicar não só as funções das máquinas matemáticas, mas também as funções da natureza. No entanto, há uma distinção a fazer entre a parte estrutural de um computador e dos dados sobre os quais o computador opera.
O computador não pode operar a partir de sua própria iniciativa, não pode alargar-se ou modificar-se ou construir outros computadores assim. Não pode exigir os comportamentos do crescimento ou autorreparação, reprodução, metabolismo, que são características típicas da vida. Esse é um exemplo da máquina de Turing. Funciona como um computador que roda um só programa. Temos esse exemplo da máquina de Turing.